Hoje nós vamos falar sobre a liberação autoral por exclusividade, um assunto importante aí para artistas, empresários, produtores fonográficos, compositores e editores. Vamos lá. Primeiro, o que se entende por liberação autoral com exclusividade? Quando um artista, um intérprete, tem a intenção de gravar uma determinada obra, ele procura a editora ou os autores e pede a liberação autoral para que ele possa gravar aquela música e posteriormente publicar nos seus canais, plataformas digitais, etc. Beleza? Quando o artista solicita uma liberação com exclusividade, qual que é o objetivo que existe por trás disso? É que durante o período de exclusividade, que normalmente o nosso mercado do entretenimento aqui no Brasil tem um prazo de 12 meses, que durante este período, esses autores e essas editoras não liberem a mesma obra para outro intérprete gravar. Então, se eu, Pedro, sou artista, vou na editora XPTO, peço a liberação autoral da música ABC, tenho como garantia que no prazo de 12 meses posterior ao início da minha liberação com exclusividade, esses autores e as editoras não irão liberar esta mesma obra para outro intérprete gravar. O que é o importante nessa situação? A exclusividade não retroage no tempo, ou seja, ela não vai atingir liberações anteriores ao início da vigência do meu contrato, do início da vigência da minha exclusividade. Se um outro intérprete já obteve a liberação autoral para gravar a mesma obra no passado, eu não tenho possibilidade de impedir que esse intérprete grave essa música, porque já é uma questão temporal, ela não tem como retroagir ao tempo. Acontece que, por vezes, pode vir a ocorrer de uma liberação autoral conflitir com a outra dentro do período de exclusividade. Como isso? Imagina que em 2022, um determinado autor deu uma liberação autoral para um artista X. Aí, com o período de exclusividade de 2022 a 2023. Então, durante 2022 a 2023, este autor não poderia liberar a música para mais ninguém. Ok. O artista X foi lá, pegou essa obra, gravou a música, porém não lançou essa música. O mesmo autor vai com a mesma obra e faz uma nova liberação autoral para o artista Y, do período de 2023 a 2024. Imagine que, quando o artista Y solicita a liberação autoral e paga pela exclusividade, subentende que ele tem a intenção de proteger o investimento a ser realizado naquela obra, que se tornará um fonograma, bem como os investimentos de divulgação e produção musical, produção de videoclipe, de DVD, que seja, e com a expectativa de que outro artista não interprete aquela obra. Pois bem, primeiro, se o autor liberar a mesma obra para dois artistas distintos com exclusividade, o autor pode responder aí não só pela indenização dos valores pagos e a devolução dos valores pagos pela liberação autoral, bem como pela indenização de perdas e danos que aquele artista teve ao fazer os investimentos naquela obra, como produção musical e tudo mais que engloba na realização e produção até a conclusão do fonograma, beleza? Agora, no exemplo que a gente vinha tratando, de que o artista X pegou a liberação de 2022 até 2023, o artista Y de 2023 a 2024, e o artista X não publicou a música anteriormente, quando o artista Y resolve solicitar a exclusividade, é dever do autor informar que houve uma liberação pretérita e que não existe ainda uma publicação da liberação que foi concedida no passado. Esta não é uma obrigação legal, porém, ela decorre do que a gente chama de boa-fé contratual. Você, a partir do momento que adquire uma exclusividade, uma liberação autoral com exclusividade, você tem a expectativa de que essa liberação seja exclusivamente para você e que não haverão concorrentes, outros intérpretes, interpretando a mesma música, a mesma obra. Porém, ainda que a liberação com exclusividade não retroage ao tempo, o artista Y não pode fazer nada contra o artista X. Afinal, ele não deve nem estar imaginando que houve uma nova liberação depois que acabou o prazo de exclusividade dele. Porém,
cabe uma indenização contra o autor, ou seja, o autor pode ser responsável por não repassar essa informação de que houve uma liberação pretérita da qual o artista Y não tinha conhecimento, considerando que o artista X, que teve a liberação no passado, ainda não publicou o seu novo fonograma, a sua nova música de trabalho. E aí, se esse artista X publica durante o período de exclusividade do artista Y, a gente vai ter duas obras com a mesma letra, a mesma melodia, interpretadas por artistas distintos, podendo gerar ali uma série de conflitos, não só de questão financeira, mas também como de posicionamento de imagem, de que já houve histórias de que um artista roubou a música do outro, e várias consequências em decorrência disso aí, que é a falta de comunicação e aviso prévio de que houve outra liberação pretérita. Até porque, se o autor, que é o titular da obra, informasse ao artista Y da existência de uma liberação pretérita, possivelmente o artista Y não teria pago a exclusividade do período de 2023 a 2024. Importante ressaltar a responsabilidade da atividade do autor, da atividade do compositor, bem como das editoras que administram as obras autorais. Fica essa dica e acompanhe-nos para mais informações sobre direito de entretenimento, direito autoral e propriedade intelectual. Muito obrigado e um forte abraço.